Estamos gravando, testando um novo microfone. Peço, por favor, que quem estiver ao vivo diga se está ouvindo. Obrigado. Começaremos em 2 minutos. Não está gravando. Você pode... Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Bom dia a todos. Nós estamos usando um novo microfone para as redes sociais. Eu não vou usar esse microfone, então, para aqueles que estão aqui presentes, o ideal é que estejam mais perto aqui, porque eu vou falar de viva voz. Bom dia a todos. Hoje nós queremos fazer a nossa meditação refletindo sobre o exercício da vontade. E ontem falávamos sobre o exercício do intelecto, a importância do intelecto para de fato, podermos ter uma consciência lúcida acerca da nossa... a respeito de todas as coisas, para que possamos escolher o bem e praticá-lo de acordo com a vontade de Deus. Falávamos sobre como é importante mudarmos o nosso padrão mental e não nos deixarmos arrastar pelas paixões. E eu disse que faltava um pequeno comentário que eu gostaria de fazer no início dessa meditação de hoje, muito importante, falar-nos do perigo
da soberba do intelecto. No combate espiritual pela santidade, quando a gente já está avançado na vida espiritual, ou seja, quando já possuímos um plano de vida, quando já frequentamos assiduamente os sacramentos, quando praticamos a oração mental, quando já cultivamos uma sólida devoção à Nossa Senhora, quando confessamos, quando fazemos direção espiritual, de fato, quando o nosso intelecto já informou para a vontade aquilo que ela deve fazer corretamente, é natural que esta vontade fique forte e disciplinada. Então, o resultado desses esforços da vida espiritual é que a nossa vontade vai se moldando e tornando-se verdadeiramente uma vontade mais forte e mais disciplinada. Então, para essas pessoas, dificilmente o diabo vai conseguir arrastar pelas paixões. Às vezes consegue também, mas é mais difícil arrastar quem tem já aquilo que nós chamamos em medicina, aqueles que já possuem o anticorpo, né, o anticorpo daquela enfermidade, né, aquele que já está vacinado acerca de uma enfermidade. Porém, o diabo não desiste nunca, e ele vai tentar confundir a nossa inteligência. Uma vez que ele não consegue arrastar a nossa vontade para as paixões, ele tentará confundir a nossa inteligência. De que maneira? O diabo, ele vai começar a sugerir para esta alma que já está avançada pensamentos de grandeza espiritual. Normalmente, muito elevados e extravagantes. Isso quer dizer que o diabo ele vai tentar aumentar aquilo que a inteligência estava já buscando. E com isso, ele despertar a curiosidade e a soberba. Como que levando aquela pessoa a superestimar a sua vida espiritual. Esses pensamentos vão provocar na pessoa a divagação em meditações abstratas. Ele vai começar a ir por um caminho que não lhe conduz a Cristo crucificado. E aí São Paulo vai dar a resposta final. São Paulo vai dizer no 1 Coríntios 2:2: eu não quero saber outra coisa a não ser Cristo e Cristo crucificado. Isso quer dizer que, mesmo na vida espiritual, eu corro risco se eu me deixar levar pela soberba. A soberba do intelecto é um grande perigo, pois é sempre através do intelecto que
nós identificamos a soberba. É o modo que nós temos para identificar a soberba em nossas ações. Porém, se o intelecto torna-se soberbo, ele se torna irremediável. O melhor modo de se prevenir da soberba do intelecto é a simplicidade. As suas orações precisam ser simples. As suas meditações devem ser concretas e simples. E, acima de tudo, a obediência ao diretor espiritual. Esse são os antídotos para que não se caia na soberba do intelecto. Contudo, também é necessário falar, e esse é o tema de hoje, sobre a necessária disciplina da vontade. Disciplinar a vontade é necessária para aquele que quer, de fato, alcançar aquilo que lhe conduzirá à santidade. A vontade precisa se tornar capaz de renunciar às suas inclinações naturais e passar a se conformar à vontade de Deus. Devemos procurar fazer coisas que agradam a Deus, tendo Ele mesmo como o fim último de todas essas coisas. Fazer tudo para a glória de Deus, como diz São Paulo. Mesmo nas coisas mais santas e espirituais, a tendência da vontade é buscar a própria satisfação, o deleite e a fruição. Então, muitas pessoas, elas esquecendo disso, de que essa é a tendência natural até nas coisas espirituais, se queixam de que estão perdendo o gosto pela oração, pela Santa Missa, pelo terço. Eu já não sinto mais aquela vontade que eu sentia antes. Eu não sinto mais aquele fervor que eu tinha antes. E, de uma certa forma, o que está acontecendo é que a vontade, ela, mesmo nessas boas obras, nessas obras espirituais, a vontade está buscando o que procura. E o que a vontade procura? A própria satisfação. Muito se deve à falta de exercício da vontade, porque é preciso, ao invés de buscar o que é bom e agradável a Deus, se busca o que é simplesmente prazeroso. Isso me dá ou não me dá um prazer, uma satisfação, um deleite. Sempre está presente aí o amor próprio e o interesse pessoal. Por exemplo, qual é o interesse que nós possuímos, por exemplo, para ter uma vontade disciplinada de todos os dias da Quaresma, nós estarmos juntos meditando às 6:30 da manhã. Claramente que é preciso uma determinação da vontade. Eu quero, eu vou fazer, eu me dispus a fazer, eu estabeleci essa meta
E para isso, então, eu estou determinando que vou, em primeiro lugar, acordar tal hora, e para acordar tal hora eu tenho que dormir tal hora, eu tenho que sair de casa neste momento, eu preciso ligar o meu computador, eu preciso ligar meu celular, né? Se eu não posso estar aqui fisicamente, etc. Então há uma série de decisões que a vontade precisa determinar, auxiliada pelo intelecto, mas é a vontade que decide. Porque se a vontade decidir, quero ficar dormindo, quero ficar em casa, quero esticar mais um pouquinho, a vontade, ela põe a perder todo o planejamento. Portanto, a vontade, ela exerce o papel-chave, ela é determinante, mas é imprescindível que nós entendamos isso pela nossa inteligência. Não é que a vontade consegue ficar 100% em busca da vontade de Deus em todas as coisas. Sempre está presente o interesse pessoal, o amor próprio, que deverá sempre ser colocado sobre limites para que não esse amor próprio e esse interesse pessoal, né? Mesmo que seja, por exemplo, o interesse pessoal de não ir para o inferno, ou o interesse pessoal de se salvar, ir para o céu. Isso não quer dizer que a pessoa ela não esteja buscando a vontade de Deus, porque também é da vontade de Deus que a gente não vá para o inferno, e é da vontade de Deus que a gente se salve, chegue ao céu e o glorifique por toda a eternidade. Então, há momentos em que nossa vontade e a vontade de Deus se coincidem no mesmo fim, no mesmo objetivo, né? Deus quer o meu bem e eu também quero. Deus quer me abençoar e eu quero ser abençoado por Deus. Fica claro isso? É preciso entender que nem sempre a nossa vontade está em rebeldia com a vontade de Deus. Mas é preciso entender que facilmente a vontade pode escapar. A vontade humana pode se desviar dos seus propósitos, dos seus objetivos. E aí sim, perder a sintonia com a vontade de Deus. Hoje em dia, ninguém precisa mais sintonizar nada, né? Antigamente você tinha que sintonizar o canal da TV, você tinha que sintonizar o canal do rádio, né? A frequência do rádio, e aquela sintonia, ela às vezes se perdia. Às vezes você entrava um chuvisco, entrava alguma coisa, saía do ar, você tinha que ir lá na sintonia fina, né? Que alguns aqui nem sabem o que é uma sintonia fina, mas é assim. Você tinha que ir lá num botão e você vinha um pouco para a direita ou um pouco para a esquerda para poder ajustar a sintonia do canal, né? Bom, assim acontece na vida espiritual, a mesma coisa. Algumas vezes a nossa vontade tira a gente da conexão com a vontade de Deus, perde o sinal. Hoje em dia é mais moderno, né? Perder o sinal é mais fácil, né? Então perde o sinal, a vontade de Deus fica distante, e aí você tem que procurar novamente qual é a vontade de Deus.
Qual é o caminho para se fazer a vontade de Deus? Então, existem 3 principais passos para que se busque a vontade de Deus e se conforme a própria vontade com a vontade de Deus. Em primeiro lugar, é preciso cuidar para não praticar uma boa obra por vaidade e desejo de se engrandecer. Esse é o primeiro cuidado que precisa ter. Eu vou empreender uma obra espiritual. Por exemplo, vou rezar a Via Sacra todas as sextas-feiras da Quaresma. Tá. Bom. Cuide para que você não faça isso para se engrandecer. Ou por vaidade. Porque esse foi o pecado do fariseu no templo. O fariseu fazia coisas boas, porém, ao rezar, ao fazer as próprias coisas, dizia: obrigado, Senhor, porque eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e não sou como aquele outro que está ali, que não faz nada daquilo que eu faço. Então, o remédio sempre para isso, é a reflexão. Qual é o meu desejo? O que eu quero com isso? O que procuro? Né? O segundo passo, para se conformar a nossa vontade com a vontade de Deus, é que eu não me engane facilmente. Né? Muitas vezes nós vamos pensar que estamos agindo de acordo com a vontade de Deus. E se você perguntar para a pessoa tem convicção plena: não, eu estou fazendo a vontade de Deus. Então é preciso aqui um remédio que é um socorro da graça de Deus. É preciso pedir que a graça de Deus nos assista, para que a gente possa se revestir de Cristo, adquirindo aquilo que o autor da obra que estamos comentando, que é a pureza da intenção. A pureza da intenção do coração. Portanto, nós precisamos sempre exercer o desapego de nós mesmos. Cultivar no coração a intenção sincera de oferecer tudo a Deus e para agradá-lo. Eu tenho que começar o dia oferecendo tudo a Deus. E tudo aquilo que eu começo e tudo aquilo que eu termino, eu dou graças a Deus. Eu ofereço a Deus. Eu renovo essa intenção de oferecer a Deus todos os dias aquilo que estou fazendo. Se eu não fizer isso, infelizmente, eu posso me confundir achando que estou fazendo a vontade de Deus e, na verdade, estou fazendo uma obra da vaidade. Né? E aí, com isso, perdendo todo o mérito que aquilo poderia ter diante de Deus. Né? E o terceiro passo: aproveite os momentos de dificuldade e adversidade, porque é eles que serão ocasião de nós estarmos seguros de que estamos conformes à vontade de Deus. Se eu renuncio à murmuração, à queixa, a reclamar, a estar com o espírito abatido, a deixar-me derrubar nas dificuldades e nas adversidades, né? Por exemplo, no momento de uma enfermidade, no momento de uma perseguição injusta,
de um resultado adverso, pois se eu realizo as coisas de acordo com a vontade de Deus, caso a providência divina disponha de um modo diferente do que eu esperava, eu continuo sereno, eu continuo contente, pois eu atingi o fim último do que eu queria. E o fim último do que eu queria era fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus foi feita. Não me agradou, não foi o que eu esperava, não foi o resultado que eu desejava, mas foi o que a providência divina quis. Por isso, eu estou em paz, eu estou sereno, eu continuarei buscando essa pureza de intenção em tudo aquilo que eu estou fazendo. Lembre-se, e aqui estamos chegando ao final, lembre-se, a ação mais humilde feita para agradar a Deus vale infinitamente mais do que muitas ações grandiosas que visa ao amor próprio. E isso Jesus nos garantiu na passagem do óbolo da viúva. Jesus disse: essa mulher deu mais do que todos os outros. E ela tinha depositado 2 moedas que não tinham nenhum valor. Queridos irmãos, devemos cultivar então atos de amor a Deus. Devemos estar sempre em sua presença. Devemos dizer, como dizia em suas orações, em suas meditações, São José Maria Escrivá: cumpra-se, faça-se, seja exaltada, querida e superestimada a santíssima vontade de Deus sobre todas as coisas. Eu convido a juntos fazermos diante do Santíssimo Sacramento um ato de amor a Deus. Ato de amor. Como posso dizer que te amo, eu que tanto e tão gravemente te ofendi? Se represento a minha vida por uma linha, deveria ser uma linha reta e contínua de amor puro por ti. Meu Deus, porque me criastes para te amar, ora, só vejo consagrados ao teu amor alguns pontos raros e espaçados dos meus dias. E mais, as minhas ações mais generosas e os meus sentimentos mais puros consumaram-se, na sua maior parte, na vaidade e na ostentação. Que ingratidão para contigo, que me perseguistes sempre com teu amor. Mas hoje mesmo, meu Deus, me rendo a ti e exclamo: Senhor, tu venceste. Morrestes de amor por mim, e eu quero ao menos viver de amor por ti. E se ainda não posso dizer que te amo verdadeiramente, ao menos tenho o desejo de amar-te. Amém.